Olá, amigos da NMTV, estamos começando aqui o nosso itinerante, né? E hoje, com uma felicidade imensa, porque estamos recebendo aqui o Flávio Halpe, que foi o primeiro apresentador do Tribuna do Esporte. Isso lá há muitos anos atrás, né? E hoje nós vamos conversar com ele, saber algumas coisas importantes aí no esporte, no qual ele participou e tem uma influência grande aí no que aconteceu. Mas vamos pegar aí o boa noite do Flávio, tudo bem, Flávio? Boa noite, Newton. Fiquei feliz com o seu convite. Fazia tempo que eu não via você, né? E estou à sua disposição aí para a gente explorar todos os assuntos aí que você quiser. Flávio, que é sócio proprietário aí da TOC Soluções Informáticas, né? Estudou aqui na Universidade de Brasília, estudou no Colégio Militar, torcedor do Internacional, né? E do Gama, né? E do Gama, né? Casado com a dona Luciana Gato Fonseca, pai de 2 filhos e 3 cachorros e um sobrinho. E um sobrinho. E um sobrinho. Um sobrinho que mora comigo e, na verdade, é meu 3º filho. E os meus 3 cachorros também, né? Que fazem parte da família. Quem tem sabe o que eu estou falando. Ô Flávio, eu sei que você... Vamos começar o nosso programa já apertando ele aqui, né? Eu sei que você hoje não tem mais ligação nenhuma com a Sociedade Esportiva do Gama. Muitas decepções? Newton, algumas alegrias e outras decepções, lógico, né? E realmente eu não tenho mais nenhuma ligação com o Gama. Inclusive, meu título de conselheiro eu transferi para o Marcelo Gonçalo. Então, nenhuma relação mais. E realmente me afastei completamente. Acabou aquela emoção, aquela vontade de ajudar, torcer, vestir a camisa do Gama, né? Porque hoje está tudo mudado, né? Eu entrei no Gama em 99, né? No início das participações na Série A do Campeonato Brasileiro, que em função depois daquele problema com a CBF, aquela briga que nós travamos com a CBF, o Gama acabou ganhando mais 3 anos de Série A, né? O ano seguinte que não teve rebaixamento, depois mais um ano que o Gama se manteve na primeira divisão e depois mais um ano que o Gama disputou, infelizmente foi rebaixado, né? Então ali foi um período de alegrias também. Nós convivemos também na época com a Liga do Centro-Oeste, da qual eu fui o presidente, o Estatuto do Torcedor, que eu fiz parte, né, desse grupo e que poucos sabem, mas teve uma influência muito grande no atual momento do futebol brasileiro, né? E depois, na minha volta ao Gama em 2009, aí sim eu enfrentei muitos problemas de relacionamento com pessoas que estavam dentro do clube e que não remavam para o mesmo lado. A gente fazia um movimento para um lado, eles puxavam para o outro, às vezes boicotavam, então isso me desgostou muito. E mesmo tendo na época o Paulo Goiás, que era meu amigo, meu ex-advogado pessoal meu, antes do caso Gama, ele nunca tinha ouvido falar em Gama, quando eu o trouxe para aquela briga com a CBF, e em que pese o Paulo Goiás ser o presidente, desgastes muitos aconteceram com pessoas lá do Gama, que eu não quero agora voltar a tocar nesse assunto, mas enfim, ali foi a fase de decepção e que eu resolvi definitivamente me afastar do clube, porque eu achava que não agregava mais ao Gama, por não aceitar uma série de coisas que aconteciam. Você sabe a maioria delas. Na época, a Tribuna do Esporte depois desvendou vários problemas que aconteciam no Gama, alguns injustificáveis. E já não fazia mais sentido para mim também, a minha como pessoa, né? Como profissional e como projeto de vida. Então, resolvi realmente me afastar completamente do Gama. Fico só como torcedor de longe, mas se você me perguntar hoje o nome de um jogador do Gama, eu não sei. Ô Flávio, você tocou aí naquela lei, inclusive, que ajudou muito o esporte, que é sobre os direitos do torcedor.
Como que você está vendo hoje a execução desse trabalho, daquela luta de vocês hoje? Está sendo benéfico? Sim, vamos lá. A gente, numa entrevista rápida como a de hoje, a gente não teria como abordar por completo tudo que aconteceu no Estatuto Torcedor, naquele grupo de trabalho. Foram 10 sessões durante quase 3 meses para elaborar o Estatuto. Não teria condição de abordar todos os pontos. Necessitaria de um seminário de um dia inteiro para falar sobre isso. Mas eu quero citar 3 aspectos do Estatuto Torcedor e que eu considero que foram fundamentais para o crescimento do futebol brasileiro, sendo 2 que prevalecem até hoje e 1 não. Primeiro deles Deixa eu só ligar aqui para a gente aproveitar. Tá, primeiro aspecto importante entender o seguinte: o Estatuto Torcedor, poucos sabem, mas pesquisa na internet, dê um Google lá, vocês vão achar, foi quem implantou o sistema de pontos corridos, turno e retorno no Campeonato Brasileiro. E foi, na época, uma coisa meio maluca, porque foi uma imposição legal, não foi uma decisão da CBF e dos clubes, foi lei. Inclusive aquela exigência de pelo menos 2 anos para mudar a forma do campeonato foi uma maneira de evitar a ação da Globo, que queria boicotar. A Globo nunca quis os pontos corridos, ela sempre quis um campeonato mais curto e com mata-mata, que a Globo tinha picos de audiência enorme com os mata-mata. Então, isso foi implantado de uma maneira meio estranha, através de uma lei federal, mas acabou sendo fundamental para o crescimento do futebol brasileiro. Tanto que os clubes até hoje, mais de 20 anos depois, nem imaginam em mudar o sistema de disputa. Por quê? Porque se mostrou, como nós imaginávamos na época, extremamente vantajoso para os clubes. Porque hoje eles têm calendário o ano todo, todos os clubes. Não só aqueles que se classificam entre os 8 melhores, aí vai para mata-mata. Os demais ficavam às vezes 5 meses sem atividade, até o início dos estaduais no ano seguinte e tudo mais. Então, a questão da obrigatoriedade da disputa por pontos corridos, turno e retorno, foi uma coisa maluca do ponto de vista da lógica, né, das coisas, mas foi fundamental para o crescimento do futebol brasileiro. Hoje, os programas de sócios torcedores só são viáveis por causa dos pontos corridos e o calendário o ano todo de todos os clubes da Série A Série B já está assim também, e os clubes da Série C gestionam junto à CBF recursos também, para que também tenha pontos corridos, turno e retorno, na Série C do Campeonato Brasileiro. Então esse é um ponto. Pontos corridos, turno e retorno, Estatuto Torcedor que obrigou a isso. Segundo ponto, aí o segundo e terceiro ponto, 2 sugestões que eu levei para o Estatuto Torcedor. A primeira delas, o fim das viradas de mesa, só critérios técnicos no Campeonato Brasileiro. Isso obviamente veio da minha experiência no Gama, de todas as falcatruas, todas as maldades que faziam com o Gama na época, o sistema do futebol fazia com o Gama, querendo rebaixar o clube. Aí depois a questão do Fluminense, que voltou da Série C direto para a Série A, o Vasco da Gama, o Eurico Miranda, que subiu o Grêmio lá atrás também na marra. Enfim, histórias de viradas de mesa no Campeonato Brasileiro são inúmeras, e todos os mais antigos, né, como nós, conhecemos muito bem. Então hoje, tanto que você vê, por exemplo, hoje os campeonatos todos das séries do Campeonato Brasileiro são turno e retorno. São vedadas as viradas de mesa. Só vale critério técnico. A CBF, inclusive, teve uma dificuldade, entre aspas, que foi administrar a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, o critério técnico deveria ser os campeonatos estaduais, né? E a CBF teve que inventar um ranking que durante muito tempo vigorou a história do ranking, porque aí eles alegavam que o ranking é uma espécie de critério técnico e tudo mais, mas hoje já caiu. Tanto que o Santos, por exemplo, está fora da Copa do Brasil porque não se classificou pelo Campeonato Estadual de São Paulo. Então, essa questão do fim das viradas de mesa foi muito importante também, porque os clubes passaram a levar muito mais a sério a questão do rebaixamento, porque um clube grande, quando é rebaixado, sofre muito com essa situação. E de lá para cá foi rebaixado Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Vasco várias vezes, Cruzeiro, etc, etc.
E não teve virada de mesa. Então, é um item do estatuto que funcionou e está em vigor até hoje e funcionando. O terceiro ponto que eu considero fundamental, e foi o segundo que eu levei para lá também, com base na minha experiência na Liga do Centro-Oeste, foi todo o capítulo de arbitragem, que muito se falava, e foi muito criticado também, só a questão do sorteio de árbitros. Mas não foi só sorteio de árbitros. Todo o capítulo de arbitragem que eu sugeri era: os árbitros deveriam receber seus honorários, né, por apitarem uma partida, diretamente da entidade que organiza a competição e não dos clubes. Eu vou explicar rapidamente por quê. E também antecipadamente. E deveriam ser escolhidos por sorteio, seguindo inclusive o princípio do direito, né, civil, que é o princípio do juiz natural do direito. Né? Ninguém pode escolher um árbitro para uma ação que você move contra mim. Você não pode escolher o árbitro, ninguém pode escolher. É por distribuição na justiça ou por sorteio. Né? O mesmo raciocínio foi usado por mim na época para defender o sorteio. E é claro que a CBF estava contra, não sei por que a Globo contra, algumas outras pessoas que participavam do grupo contra, e disseram assim: mas se um jogo é importante, um Palmeiras e Corinthians, tem que ser um árbitro muito bom. Eu falei: olha, se todo o quadro de árbitros do Brasil, se não tiver 10 árbitros que possam apitar um jogo qualquer que seja, demite o diretor de árbitros da CBF. Porque não é possível. É muito melhor um árbitro que não seja o bam, mas que seja escolhido por sorteio público. Por quê? Porque vai tirar a desconfiança. O problema da arbitragem hoje não é nem tão a qualidade dos árbitros, que alguns são bons, outros nem tanto, mas o problema é a desconfiança. A desconfiança no sistema. Né? E essa desconfiança no sistema é que causa as reclamações virulentas, que cada rodada de campeonato tem a sua confusão com a arbitragem, críticas severas. Agora tem problemas também com as apostas, tem problema de todo tipo. Né? E até a Polícia Federal está olhando essas coisas, CPI, tudo mais. Então, essa é uma questão que sempre foi mal compreendida. Hoje a CBF conseguiu mudar a legislação, dizendo que a indicação dos árbitros tem que ser feita por sorteio ou audiência pública. Ora, audiência pública, pelo amor de Deus, audiência pública é uma balela, eles escolhem quem eles quiserem, aí vão lá, olha, aberta a audiência pública, está escolhido tal árbitro, acabou, fechada a audiência pública. Então isso não tem sentido. Então, se alguém da comissão de arbitragem, ou algum árbitro, analista de arbitragem, vai me dizer que alguns jogos não tem 10 árbitros, porque eu inclusive sempre sugeri 10, sorteio de 10 árbitros. O Estatuto do Torcedor, quando encerrou, eles falavam em 3, sorteio com 3, depois diminuíram para 2 sorteios. Tem que ser pelo menos 10, para que não haja desconfiança. Hoje, por exemplo, o torcedor do Internacional não pode ouvir falar em Wilton Pereira Sampaio, que era aqui do DF e agora apita para o Goiás. Por quê? Porque o que aconteceu no jogo lá, Internacional e Corinthians, na final lá de 2020, aquilo foi um escândalo, aquilo foi um absurdo. Não só o pênalti que o VAR mandou voltar e ele aceitou, um pênalti escandaloso, um gol do Inter legal aos 43 do segundo tempo, né, que não aconteceu nada, ele marcou falta no goleiro que não existiu, enfim. São coisas assim que você pode dizer, foram 2 erros de arbitragem, 2 erros que tiraram um título brasileiro de um clube que não ganha há 49 anos o título. Então, essa questão da arbitragem ainda é hoje um calcanhar de Aquiles do futebol brasileiro, na minha opinião, porque eles desvirtuaram o espírito do Estatuto do Torcedor, que não era para prejudicar as escalas, botar árbitros incompetentes para apitar jogos importantes, que essa era a justificativa. Não. Né? A questão do sorteio de árbitros, aliada à questão do pagamento antecipado e pela entidade que administra o esporte, era para que o torcedor, é um direito não dos clubes, do torcedor, tenha direito a uma arbitragem imparcial e isenta de pressões. Né? Por exemplo, por que o pagamento tem que ser feito pela entidade que administra o esporte? Porque hoje, claro, eu estou fora do futebol, mas eu imagino que ainda seja, na época era, o árbitro recebia seus honorários após a partida. Em alguns clubes, eu não vou citar aqui quais são, mas muitos que militam no futebol sabem, o torcedor pode desconfiar, se o árbitro apitava de maneira que não agradasse muito a determinado dirigente,
Ele não recebia no final do jogo, ou só recebia lá para as 3 horas da manhã, ficava tomando um chá de cadeira, ou não recebia, vai cobrar lá na CBF, entendeu? Isso acontecia, por isso que a ideia era o árbitro ser isento de pressão. E a pressão qual é? É ele receber direitinho, ele não precisar marcar um pênalti pro time da casa, senão ele não recebe depois do jogo. São essas coisas que, assim, que não aparecem tanto para o torcedor comum, que às vezes não tem conhecimento dessas coisas, mas que, se fosse seguido à risca, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, daríamos um passo imenso para acabar com essas polêmicas de arbitragem que tem no Campeonato Brasileiro hoje e todos os estaduais também, mas principalmente o Campeonato Brasileiro. Você acha que o VAR veio realmente ajudar ou está atrapalhando? Não, o VAR é ótimo. O VAR ajuda a erros de que o árbitro eventualmente não viu, ou uma linha de impedimento, que para o bandeira é complicado. O VAR é uma excelente ferramenta. O problema é que o árbitro do VAR também não é escolhido por sorteio. E se o árbitro do VAR é venal? Olha, eu não estou dizendo que o árbitro do VAR de um jogo, eu sou colorado, sou torcedor do Inter. Todo torcedor do Inter torce contra o Grêmio, né? Mas o ano passado, aquele pênalti do Grêmio contra o Corinthians, em que o Yuri Alberto dá um tapa na bola dentro da área e o VAR não marca aquele pênalti, me desculpa quem pensa o contrário, mas aquilo ali não está certo. Aquilo ali não está certo. Então você vê hoje um John Textor, por exemplo, do Botafogo, criticando ferozmente a arbitragem, denunciando, né? Muito em função disso, da falta de transparência. Se o sorteio público com 10 árbitros para apitar o jogo do Botafogo fosse feito, um árbitro foi escolhido o quê? Por sorteio, né? Não teria essa desconfiança toda. VAR, a CBF tem 15 árbitros de VAR, sorteia também. Até porque os árbitros hoje, eles estão na própria sede da CBF, eles não ficam nos estádios, eles ficam na sede da entidade. Então não teria nenhuma dificuldade logística, nada. Então, essa questão de arbitragem tinha sido, na minha visão, solucionado pelo Estatuto do Torcedor, dentro daquela sugestão que eu levei para lá, e ao longo do tempo eles foram desvirtuando, e voltou aquela coisa horrorosa que era naquela época. E está complicado porque tem times aí, inclusive algumas entidades fora do Brasil aí que parece que vão pedir para tirar o VAR da competição. Eu não sei se vão conseguir, né? Ô Flávio, eu sei que essa lei então foi muito benéfica, principalmente para a organização dos campeonatos, né? O que você mudaria hoje? Alguma coisa aí sobre isso, não? Não, eu acho que se nós temos campeonatos nacionais em turno e retorno, né, com pontos corridos, não tem mais virada de mesa, eu melhoraria a questão da arbitragem. Agora, o que eu acho que tem que mudar é o calendário. Não é o calendário, associado ao calendário. Aí é outra coisa também, que é um dia inteiro de conversa. É difícil de explicar a minha ideia. Mas, na minha opinião, hoje, vamos lá, eu vou tentar resumidamente dizer o que eu penso em termos de alteração de calendário, né? Qual é a grande polêmica que hoje você não tem datas? Por exemplo, agora, infelizmente, essa enchente trágica no Rio Grande do Sul, muitas vítimas, os times do Rio Grande do Sul pararam praticamente. Não tem data. Agora, puxando para o futebol, não tem datas para repor tudo isso. Isso já aconteceu em outros anos também, enfim. E aí, quando se entra nessa discussão, o raciocínio mais fácil, o argumento mais fácil, mais raso, é dizer, mas é que no Brasil existem os campeonatos estaduais, campeonatos regionais. Então, não adianta, o calendário é assim mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, você acha que na Alemanha, que na Inglaterra, que na Itália, onde existem ligas fortíssimas, com muito dinheiro, que consegue contratar os melhores jogadores do mundo, na Espanha também, você acha que não existem os campeonatos regionais? Existem os campeonatos regionais também. Só que os grandes clubes que disputam as principais divisões dos campeonatos, principalmente séries A e série B, não disputam os campeonatos regionais com as suas equipes principais. Disputa com a equipe B. Equipes normalmente até sub-23, aí depende do regulamento de cada país.
Isso aí no Brasil seria o início da revolução do futebol brasileiro em termos econômicos e em termos também de seleção brasileira. Eu vou explicar por quê. Hoje, você tem, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do DF. Você tem o Gama. Suponhamos que o Gama tenha um trabalho de base muito legal, suponhamos que o Gama, né, comece a revelar bons jogadores na base e tudo mais. O Gama, ele não tem calendário. O calendário do Gama acaba em abril ou maio. Abril, às vezes, maio. Então, essa formação de atletas, quando ele chega no sub-18, sub-20, fica extremamente prejudicada. Por quê? Porque ele não tem como se desenvolver numa equipe profissional. Por quê? Porque a equipe profissional para. Então ele vai continuar jogando ali em equipes da base, ou ele vai ser os melhores, os top, podem ser emprestados para algum time de Série D, Série C, por exemplo, né, para poder manter a atividade. E às vezes você tem alguns atletas que têm um tremendo potencial, mas o atleta ele não se forma. Por exemplo, você trabalha 3 meses com ele no estadual e normalmente por ser jovem ele fica no banco, entra pouco nas partidas, salvo os fenômenos, né? E aí ele para 7 meses, para 8 meses, ele vai ser garçom do restaurante, balconista de uma loja, ele vai ser motorista de Uber, porque ele tem que viver, ele não pode ficar sem aquele, né, uma forma de sustento. Então, isso faz com que o grosso, a grande maioria dos clubes brasileiros não tem um calendário para revelar os seus jogadores. E os seus jogadores que alimentam as grandes equipes. Se você pegar, por exemplo, uma convocação para a seleção brasileira, pega lá, 23 jogadores convocados. Aí você diz, não, esse foi formado no Palmeiras, esse foi formado no Flamengo, aquele foi formado no Grêmio. Se você vai ver, ele já chegou nesses clubes com 18 anos, com 17, com 16. Eles foram trabalhados efetivamente em clubes menores. E esses clubes menores é que estão morrendo no Brasil. Então, muito se fala, mas a safra de jogadores na seleção brasileira é uma safra ruim. É por causa disso. Porque a formação em larga escala que se dá nos clubes menores não está acontecendo. Ao contrário da Europa, que tem sim campeonatos regionais. Tem. Só que o Bayern de Munique disputa com o Bayern B. Tem o Barcelona B, o Real Madrid Castilho, o Real Madrid B, Atlético de Madrid B, o Milan B. Então, e essas equipes disputam o campeonato o ano todo. Então o Gama, por exemplo, o Gama está na 4ª divisão, ou nem está em divisão, mas vamos supor, sei lá, o Internacional. O Campeonato Gaúcho seria obrigatoriamente disputado pela equipe B do Internacional, equipe B do Grêmio, equipe B do Juventude, durante o ano todo, turno e retorno, pontos corridos. Aí você forma jogador. Porque essas equipes têm um plantel de jogadores sub-23, sub-22, sub-20, que morrem quando chega nesse momento por falta de competição, por falta de calendário, né? Então, e os clubes grandes, dessa forma, teriam uma pré-temporada adequada, teriam tudo mais. Por que isso não acontece no Brasil? Porque as federações estaduais, aí sim, essas não existem nesses outros países, lá é uma federação central, federação alemã, inglesa, italiana, espanhola, né? Essas federações estaduais do Brasil é que elegem o presidente da CBF, quem dá poder ao presidente da CBF. Por esse motivo, esse calendário nunca foi implantado no Brasil. E eu vou te dar uma informação interessante em primeira mão, né? Pouca gente sabe. Quando eu era o presidente da Liga do Centro-Oeste, eu levei ao então presidente Ricardo Teixeira, que não quis me receber, quem me recebeu foi o Marco Antônio Teixeira, que era o secretário executivo, levei um documento impresso, levei um pendrive, não era pendrive na época, era um disquete, né, com essa proposta de calendário. Ele entendeu, achou interessante e me disse assim, isso é muito legal, mas as federações não vão aceitar. E naquela época, existia só o Sport TV, ainda como canal a cabo. Hoje, com esse universo imenso de canais a cabo e também os streamings que se interessam pelo esporte, esses campeonatos seriam facilmente viabilizados. Você imagina, por exemplo, um campeonato paulista de turno e retorno, com Corinthians B, Palmeiras B. Esses campeonatos teriam valor para os streamings. Você trabalha com streaming, você sabe disso, né? Então, aí tem Paramount, tem Amazon Prime, tem uma infinidade de streams, DAZN, não sei o quê, né? Então, hoje, o momento para se implementar um calendário como esse é perfeito, só que
não vai vingar pela falta de interesse das federações. Agora, é o caminho, é um caminho europeu. Não precisa adequar calendário europeu, nada disso, são propostas complicadas aqui para a realidade do Brasil. Mas, mexer no calendário, fazendo com que os estaduais se fortaleçam, inclusive, cresçam de tamanho, sejam disputados o ano todo, mas obrigatoriamente por equipes B nos times de primeira e segunda divisão nacionais. E o que iria revelar de atletas, o que ia... Olha, acontece na Europa. Hoje você pega seleções europeias que têm muito mais craques do que a seleção brasileira. Por quê? Porque a seleção brasileira não usa mais essa base imensa de clubes pequenos que tem, que não consegue se sustentar mais, não tem calendário mais o ano todo. Então, assim, resumidamente, resumo do resumo, essa é a minha proposta para o futebol brasileiro. E os clubes grandes, com as suas equipes principais, disputariam somente o Campeonato Brasileiro, séries A e B. Se cair para a Série C, aí volta a disputar o estadual com o time completo, não tem problema. Mas Série A, Série B, disputam campeonatos nacionais, as competições da Conmebol e a Copa do Brasil, como é na Europa, sem necessariamente adequar ao calendário deles. Pois é, meu amigo telespectador, vocês tiveram aí um resumo total do conhecimento e da implantação aí dessa lei do torcedor. E hoje, o que o Flávio Halpe faz hoje? Além de tocar a empresa, né? Joga basquete ainda? Eu toco a minha empresa, lógico. A empresa já tem 12 anos, agora em setembro completa 12 anos. Né? E cuido dos meus filhos, né? Do meu sobrinho, que mora comigo, dos meus cachorros, um labrador, um beagle e um caramelinho, né? E jogo basquete. Assim, você diz, eu ainda jogo basquete. Eu joguei basquete até os 36 anos, mas joguei de forma profissional, né? Comecei em Porto Alegre, por incrível que pareça, no Grêmio, porque o Inter não tinha equipe de basquete na época. Aí o Grêmio tinha, e viu eu e o meu irmão jogando no campeonato. Vestir a camisa do Grêmio. Eu tenho uma foto aqui, se quiser, eu deixo com você. Manda para mim que eu vou... Isso. Né? Então, comecei no Grêmio, eu na época estudante, o Grêmio pagava um dinheirinho, né? Então, vestia a camisa do Grêmio, mas a gente brinca, mas eu tenho até hoje grandes amigos que jogaram comigo naquela época, né? Muitos deles, inclusive, colorados, jogavam no Grêmio, porque o Grêmio, né? Bom, aí depois vim para Brasília, fiz uma carreira aqui em Brasília, joguei até os 36 anos. Aos 36 eu parei, me dediquei só a trabalho, família, futebol, gama, muitas coisas que vocês acompanharam. E quando eu completei 60 anos, né, eu fui no aniversário de 60 de um amigo meu, inclusive o Zé Carlos Vidal, já esteve aqui, tricampeão brasileiro do NBB, meu padrinho de casamento. E no aniversário de 60 anos dele tinha várias pessoas da Avabra, que é a Associação de Veteranos do Basquete Brasília, e começaram a me incentivar a voltar a jogar. E eu voltei, não antes de passar por 3 meses numa academia para musculação, porque já tinha perdido muita massa muscular. Imagina, 24 anos parado e praticamente sedentário, não só parado no basquete. Aí voltei para as quadras e pouco a pouco retomando a condição. E hoje eu estou perfeitamente integrado. Agora já joguei 2 brasileiros, um em João Pessoa, outro em São Luís do Maranhão. E agora, semana que vem, estou viajando, até minha esposa vai junto, a Luciana. Vamos a São João del Rei e Tiradentes, em Minas Gerais, disputar o Sul-Sudeste como convidados lá da Associação de Basquete de Minas Gerais, né? Então eu estou vivendo uma nova fase, uma fase que eu estou voltando a ser atleta dentro das condições de um homem de 62 anos agora, né? Já idoso, né? Já tem direito àquelas vagas de idoso para parar o carro. E aí eu dou um conselho, se eu der, assim, a gente não deve dar conselhos a ninguém, eu acho, a não ser que peçam e insistam muito. Mas um conselho eu dou a todos aqueles que estão nos ouvindo, seja mais jovem ou mais velho, dependendo da idade. Nunca parem de fazer atividade física, não parem, nunca. Esse é o meu conselho. Eu parei, virei sedentário, ganhei peso, fiquei doente, né? Hoje eu sou diabético e tive arritmia cardíaca, fiz até cirurgia, e tudo isso em função do sedentarismo, né? E eu, desde que voltei a jogar basquete, é uma atividade semanal, 3 vezes por semana, mais academia,
todos os meus índices de saúde melhoraram, a minha vida melhorou, eu me sinto muito mais disposto a tudo, né? Então, o conselho que eu dou para aqueles que já pararam, ou que nunca pararam, ou que nunca fizeram atividade física, não fiquem parados. Vai para academia, caminhem. Se você já jogou futebol com os amigos, volte a jogar. Se você joga vôlei, volte a jogar vôlei. Não pare. Não pare, porque a sua vida vai cobrar lá na frente. E no meu caso, com 60 anos, eu estava cheio de doenças, né? Então, esse é um conselho que eu dou, já com exemplo do... Você perguntou do que eu ando fazendo hoje em dia, né? Eu estou fazendo minhas caminhadinhas também. Hoje mesmo eu fiz 4 quilômetros. Opa, né? beleza. Mas a mulher é que pega no pé. Mas Você então, tem que ir. Então eu peço encarecidamente à sua esposa que continue pegando seu pé. Né? Continue pegando Graças seu a pé. Deus. Ô Flávio, nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu ainda gostaria de que você falasse aí dessa paixão sua pelo Internacional, que está um problema sério lá agora com as incêndios, inclusive a sua cidade lá, a Rio Pardo, foi uma das mais prejudicadas, né? Queria que você desse uma geral aí dessa ponte aérea, que tem jogo importante e você vai. E agora vai ter que parar uns dias. Vamos lá, um pouquinho então sobre o Internacional. Eu virei colorado em 1969, né? Quando, na inauguração do Beira-Rio, meu pai e meu tio me levaram. Eu, então, com 7 anos, eu sou de 62. E eu lembro, como se fosse hoje, né? Eu tinha 7 anos, imagina. Eu entrei naquele estádio grande, bonito, novinho, em folha, né? Era o Beira-Rio. Era um jogo Internacional e Benfica. Então, era uma tarde bonita, ensolarada. E quando o time do Internacional entrou em campo com aquela camisa vermelha, reluzente, eu falei, nossa, que coisa linda isso. Ele ia entrar em campo com o sol batendo, assim, né? Naquela época os jogos não eram 16 horas, 15 horas. 15 horas. Então, era aquele sol lindo. Eu já me apaixonei. E eu lembro até hoje, o Benfica, o meu tio falava muito do Eusébio, né? O Eusébio entrou em campo pelo Benfica, foi o centroavante do Benfica naquele jogo. E o do Inter era o Claudio Miro. E eu lembro que o meu tio falou, o Inter vai ganhar e o Claudio Miro vai fazer gol. Né? E não é que o Claudio Miro fez o primeiro gol do Beira-Rio, um gol de cabeça, primeiro gol do Inter no Beira-Rio. Aliás, o primeiro gol do Beira-Rio, não do Inter, foi naquela vitória do Inter sobre o Benfica de Eusébio por 2-1. Aí depois o tempo foi passando e eu os anos de 75, 76, 79, que o Inter foi tricampeão brasileiro, eu tinha 13, 14 e 17 anos. Imagina, um adolescente, né, colorado já, e vendo aquele super time que o Inter tinha na década de 70. Ali consolidou, ali meu coloradismo ficou para sempre, né? E, enfim, foi assim, essa foi a história. E depois, quem acompanha futebol sabe, você se torna um torcedor de um time, você não muda. Não muda. Vai pro resto da vida, o time pode estar bem, pode estar mal, você não vai mudar. Né? Esse é um sentimento que a gente vê muito na torcida do Gama, né? Quando o Gama estava bem, quando o Gama estava mal, a torcida do Gama é apaixonada e não imagina torcer por nenhuma outra equipe. Aconteceu essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, uma coisa realmente lamentável, uma tristeza muito grande. A primeira preocupação natural que a gente tem é saber dos nossos amigos e parentes. Pega o telefone, liga, tá todo mundo bem, todo mundo, né? Graças a Deus, bom Deus, todo mundo bem na minha família e meus amigos, mas infelizmente muitas vítimas fatais e muitas pessoas que perderam muita coisa. Perderam suas casas, perderam seus pertences, perderam muitas vezes seus animais, perderam, né? Enfim, e o pior é que a gente percebe que talvez que muitos perderam a esperança. Porque o Rio Grande do Sul já vem passando por diversas enchentes ao longo dos anos. Né? No ano passado mesmo, em setembro, teve uma enchente muito séria. Isso é uma coisa muito triste, muitos decidindo sair de lá, se mudar, outros dizendo, não, vamos recuperar, vamos reconstruir. Aí vai da situação de cada pessoa, de cada habitante do Rio Grande do Sul, de cada gaúcho, né? Mas assim, a gente só tem aqui a rezar por todos eles e pedir a Deus que ilumine todos eles e que conforte aqueles que perderam entes queridos, né? E que estão numa situação lá difícil. Eu tenho 2 primos lá no Rio Grande do Sul que participaram ativamente da questão de apoio aos desabrigados. Eles pediam contribuição, eu mandei contribuição daqui para lá, dentro das minhas possibilidades, né?
Mas assim, vários parentes também, amigos, eu distribuí esse Pix para lá, mandaram para eles atenderam, e o relato que ele faz realmente é desolador. É desolador, né? Pessoas que perderam tudo, que simplesmente do nada nos abrigos começam a chorar. Chorar. Você pergunta, puxa, perdi tudo. Pessoa que perdeu tudo. Não tem mais nada. Você imagina, daqui a pouco você não tem casa, você está num abrigo, não sabe o que vai acontecer amanhã, se amanhã vai ter comida, tá lá todo mundo, né, ajudando, tudo, mas e sem ação, né? Sem poder fazer nada. O que fazer. Então é muito triste, né? E eu espero realmente que o pessoal lá do Sul reaja e passe por isso, né? Pois é, tivemos aqui um grande tempo bom aqui com o Flávio, né? Que há muito a gente não se encontrava, né? Feliz, agora vai jogando aí o seu basquetezinho. Você já assistiu alguns jogos nossos lá, ué? Já, eu até transmiti alguns lá e eu vibrei com aquelas transmissões, que tem um lá, o filho da dona, que ele tem um apelido lá, o filho da dona Maria, parece. O filho, e que o presidente lá falava muito dele, joga muita bola. E o Flávio ele não precisa nem pular, porque quanto você mede de altura? 1,90. 1,90, é só. Eu vou passar para você fotos. Eu tenho uma foto na época que eu jogava no Grêmio com 21 anos, né? E tem uma foto também quando eu joguei no Vizinhança, aqui em Brasília, no ano de 2007, em que ano que eu... Não, desculpa. Em 87, desculpa. Em 1987, eu jogava pelo Vizinhança e fui cestinha do Campeonato de Brasília, jogando pelo Vizinhança. Eu tenho a foto desse time até hoje. Eu vou te passar. Passa. Ô Flávio, eu queria deixar aí os microfones aí da NE para você mandar aí o seu recado final. Eu sei que você não vai parar de jogar, você falou que não tem nada mais a ver com a Sociedade Esportiva do Gama, mas um sonho aí, você acha que pode voltar, pode não voltar? Não. Eu? Não, né? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que o Gama está em boas mãos lá com o presidente atual, que ele esteve inclusive comigo antes de assumir. O Wendel. Ele esteve Trabalha comigo sério, antes de né? assumir lá no meu escritório, né? E da TOC. Ele esteve lá com o Marcelo Gonçalo, conversando sobre a minha experiência, o que eu achava. E gostei muito dele nessa ocasião, achei um sujeito muito idealista, que quer fazer as coisas, né? E eu entendo as dificuldades que ele está passando, porque eu já tive ali dentro. Só quem esteve ali dentro sabe as dificuldades que ele deve estar enfrentando. Desejo muito boa sorte ao Wendel e sua diretoria, né, todos os abnegados, e que consigam, né, levantar o nosso querido Gama aí mais para frente. E pessoal, a questão assim, administrem suas vidas, né? As suas vidas, que não é só uma coisa ou outra, só o Gama, não, são seus filhos, né? A sua atividade profissional. No caso do Rio Grande do Sul, ajudem aqueles que estão precisando, assim como aquela tragédia de Mariana. Eu acho que nós temos que pensar positivamente e ter atitudes que transformem esse nosso país num país melhor. Nosso país hoje está muito complicado, a coisa está muito esquisita, para dizer o mínimo, né? E, enfim, não é o objeto da nossa conversa aqui hoje, mas nós temos que trabalhar para melhorar o nosso país, melhorar as nossas famílias e aquela história, cuidem-se, né? Quando você pega um avião, o piloto, o comissário de bordo sempre fala, se cair a máscara de oxigênio, coloque em você antes e depois nas crianças, né? Então você tem que estar bem. Não deixe de praticar esporte, porque se amanhã ou depois você ficar doente, se faltar, as suas crianças vão sentir sua falta. Então, cuidem-se das suas famílias, dos seus amigos, sejam solidários com quem precisa e vamos ver se a gente melhora esse país, porque a coisa está difícil. É isso aí, meu amigo da TVNM, aquele abraço e vamos para o próximo, né? Hoje ficamos sabendo tudo aí sobre essa lei aí do torcedor aí, que realmente
foi muito benéfica para os clubes. Algumas empresas de televisão aí não gostaram muito, né? Porque Não gostaram na época, mas hoje já entenderam que vale a pena. Já né? entenderam, né? Porque, por exemplo, os clubes vendem mais sócio-torcedor, porque tem calendário o ano todo. Mas essas empresas de televisão passaram a vender muito mais pay-per-view. Porque o pay-per-view agora é o ano todo. Antes não, antes era só um período, aí o pessoal cancelava só para começar no ano seguinte. Então, pouco a pouco, as emissoras, a Globo, vou falar. Claro, a Globo, que a era Globo, mais depois que ela resistente. entendeu como ganhar dinheiro com pontos corridos, ela diminuiu essa pressão e hoje ela praticamente não existe, porque é um modelo consolidado já e não tem mais volta. Graças a Deus. Obrigado. E ao Estatuto Torcedor. Obrigado. Obrigado É isso aí. você por, mais uma vez, me convidar. Vamos ver se a gente come uma carne aqui agora, que eu tô com fome já, né? É, e esse barulhão todo aí, porque, né? Então, você, no próximo estaremos juntos novamente. Um abraço e até lá.